Uma honra mais uma vez estar contigo, professor Pacheco. E hoje o senhor é o nosso honrado convidado, mas para também fazer uma honraria ao querido, né, educador Rubem Alves. E sei que o senhor tem tanto a nos dizer sobre ele e das suas experiências também com ele, com as literaturas que publicou. Nos conte um pouquinho como é que o senhor enxerga esse educador brasileiro, essa pessoa incrível, e também com as trocas e vivências que o senhor permeou com ele. Por favor. O encontro com o meu amigo Rubem Alves, eu penso que ele já estava inscrito no percurso da ponte. Foi um amigo comum que o levou lá e ele era um visitante como qualquer outro, das centenas ou milhares que nós recebíamos anualmente lá na ponte. Mas desde o primeiro momento, quando ele me foi apresentado e eu pedi a uma criança para o acompanhar, eu me percebi de que havia ali uma pessoa diferente. Mas eu estava envolvido com o meu trabalho, não poderia estar a dar-lhe mais atenção. Então a criança deu-lhe a mão e lembro-me de lhe ter dito: "O senhor é professor?" Ele disse: "Sim, sim, sou professor." "Então esqueça o que sabe, venha comigo que eu vou-lhe explicar o que existe aqui." O homem olhou para mim, olhou para a criança, ficou estupefacto e lá foi. Normalmente, um visitante da ponte ficaria uma hora e pouco, e depois iria voltar para casa, não é? Ou para o aeroporto, ou para onde fosse. Mas no final da manhã, eu me apercebi de que aquele homem continuava ali, entre as crianças, conversando. Eu tenho algumas fotografias dessas situações que outras pessoas tiraram, não é? Porque no dia em que ele visitou a ponte, havia outros brasileiros visitando a ponte. E eu comecei a perceber que aqueles brasileiros veneravam aquele homem. Eu não sabia quem ele era. O Rubem Alves não era conhecido na Europa. Bom, no fim da manhã, eu resolvi ver que pessoa era aquela, que ser humano era aquele tão diferente do tradicional visitante. E eu subi ao primeiro andar, onde ele estava, e me coloquei numa situação bem, enfim, fofoqueira, não é? Porque fiquei perto, escutando o que ele falava com a Bárbara, lembro do nome da pequenina. A Bárbara tinha 6 anos, mais ou menos 6, devia estar perto dos 7. E aquilo que eu escutei, e que não consta do livro, né? Célebre livro, da escola, com que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir, esta história que eu agora vou descrever, ela indiretamente me trouxe para o Brasil, ou me levou para o Brasil, que eu estou a falar aqui de Portugal neste momento. Ele perguntou à Bárbara, sentado ao lado dela, pediu desculpa de interromper, o que me deixou bem interessado ainda mais na pessoa, e perguntou: "O que é que tu estás a fazer?" A Bárbara respondeu: "Eu estou a fazer um glossário." Bom, ele olhou para a Bárbara como quem diz: este bocadinho de gente a fazer um glossário, não deve ter mais de 6, 7 anos. Eu vi o olhar dele, assim, perplexidade naquele olhar. Ele disse: "Mas o que é isso?" E ela disse: "O senhor não sabe o que é um glossário?" Ele: "Sei." "Pronto, então eu estou a fazer um glossário." "Pois, mas que glossário é esse?" E ela respondeu: "Sabe, hoje é dia 20 de abril do ano 2000 e nós estamos a comemorar a descoberta do Brasil. Não foi uma descoberta, diz ela, foi um achamento. Mas há uma carta de um senhor chamado Pedro Vaz de Caminha, que nós estamos a estudar. E lá na carta tem muitas palavras em latim deturpado.
Ele olhou ainda mais para ela, arregalou os olhos. Latim deturpado? Sim. Você quer que eu explique o que é latim deturpado? Ele deu um sorriso e disse, tá bom. E ela explicou que era o latim deturpado. Mas ele insistiu. Mas então, por que é que estás a fazer o glossário? É que, nesse texto, as palavras em latim deturpado, os meninos mais novos não vão entender, que eles ainda sabem ler mal. Repara, de 6 anos a falar sobre os mais novos. Eles talvez não saibam entender as palavrinhas. Então, eu vou colocando as palavrinhas aqui e à frente eu vou explicando que palavrinha quer dizer. O Rubem fez assim com a cabeça, ficou a olhar para o teto e disse, mas porquê é que tu estás a fazer isso? Foi uma professora que te mandou, não foi? Ela olhou para ele zangada e disse, não, fui eu que quis fazer, para ajudar os meus colegas. Aí o Ruben fez uma cara muito séria, levantou-se, foi até à janela, tirou os óculos e enxugou as lágrimas. Foi demasiado para aquele homem. Ver um fedelho de 6 anos a querer ajudar os outros fazendo um glossário por moto próprio. Ele viu um dos grandes valores da ponte, o da solidariedade. Sim. Quando eu vejo um homem a chorar, ele fica no primeiro lugar do meu ranking de ser humano. É verdade, fica Veja no só. primeiro lugar. E então eu fui junto dele. Disse, olha, desculpe, mas quem é o senhor? Ele disse, eu disse o nome e tal, sou escritor, sou psiquiatra e tal. E eu disse, como é que resolveu vir aqui e tal? Comecei a conversar com ele. No final da conversa, convidei-o para almoçar lá, e porque estava perto do meio-dia já. E ele disse, eu posso de tarde estar com as crianças? Com certeza, mas você vai ter que dizer o que é que vai fazer para ver se eles querem estar consigo. Ele, tá bom. Então nós pusemos no Posso Ajudar, ele escreveu que poderia falar com as crianças sobre coisas inúteis. Coisas inúteis. Curioso. Ele levou aquela latinha que ele tinha de sardinha, uma latinha com um carrinho, e da tarde foi muita gente veio ter comigo, oh, professor, eu quero falar com aquele senhor e tal, porque ele vai falar coisas inúteis e tal. Então vão lá falar com ele. Foram vários que se inscreveram. Foram dezenas que se inscreveram. Então, eu tenho pena que não tem fotografias desse momento, porque havia sempre gente que tirava fotografia, estavam lá brasileiros. Ele sentado, estou a vê-lo, já do outro lado, com um monte de gente, de criançada ali à volta, ele a conversar com eles, teve mais de 2 horas conversando com aquelas crianças. No final, eu falei com ele, e ele disse-me que bom, aquilo que tu imaginas, não é? A surpresa, ele viu a escola com que sempre sonhou, não é? Amei-te muito antes de conhecer. Passado uns meses, poucos meses, eu comecei a receber e-mails do Brasil. Isto já em 2001. E esses e-mails diziam que tinha saído um livro, a escola com que sempre sonhei, e as pessoas não acreditavam que houvesse assim uma escola dessas. Eu tinha colaborado no livro, metade do livro foi eu que o fiz, não é? Ele põe 5 crónicas, eu faço um levantamento de entrevistas que eu realizei e tal, mas o livro é dele. É dele. Eu disse, não, essa escola existe. Então foi um monte de gente, né? Em 2001 veio gente de várias instituições, grupos de 20, 30 pessoas do Brasil, iam para lá. E até que alguém me disse, quer vir ao Brasil falar sobre o ponto? Pronto. Aí começou a minha segunda vida, não é? Começou a minha segunda vida. E a partir daí eu me habituei a conviver com o Rubem no Brasil, onde eu fui viver, em Campinas, no Cambuí, onde ele estava. Ia com ele para o sítio dele, em Pocinhos de Rio Verde, lá em Poços de Caldas. Recebia-o em minha casa, em 2002, 2003. Conversávamos, enfim, eu aprendi com aquele homem. Eu levava-o para a escola e um dia, isto agora é um pouco, mas ele faleceu, acho que posso falar. Um dia eu, pelo caminho para a escola, eu ia no meu carro e ao chegar à escola
Ele disse, não saias, não saias. Ele começou a olhar para umas árvores que estavam ali. Ele adorava IP. Adorava IP. Aliás, quando perguntaram a várias pessoas quem era Rubem Alves, muita gente falou do perfil de professor universitário que tinha feito um não parecer sobre o Paulo Freire, não sei se sabes essa história, é quando ele era reitor da Unicamp, e lhe pediram para fazer um parecer sobre a reintegração de Paulo Freire. Ele disse, quem sou eu? Eu vou fazer um não parecer. E fez. Bom, então, quando ele parava no Brasil, era para ver IP. Ele parava, ficava ali a olhar, sobretudo IP amarelo que ele adorava. E só que ali não havia IPs. Havia uns plátanos, era um ambiente muito interessante. Ele pediu-me para ficar no carro. Eu estava a dirigir, parámos o carro, e eu percebi porque é que ele quis ficar. O Ruben tinha gostos muito peculiares, sobretudo na música. Ele foi colega de Nelson Freire, e ele adorava Nelson Freire e a Marta Argerich. E o que é que estava a dar no carro? Eu tinha uns CDs, era o segundo andamento do concerto para piano do Ravel, concerto número 1, que é um longo andamento que acaba com um trilho maravilhoso. Ficámos em silêncio. Eu recordo o Ruben nesse momento, porque era o extremo da sensibilidade, era o homem e escritor em plenitude. Eu lembro-me muito bem do silêncio que nós fizemos, eu e ele. Nós estávamos tão juntos naquele momento, porque estávamos a curtir, né, como diz o brasileiro, uma peça que é, para mim, das mais belas que há, e pela Marta Argerich. Foram quase 10 minutos. No fim, eu desliguei, não perguntei se ele queria sair do carro, percebia que ele estava a chorar de emoção. Então, ele era a pessoa que escrevia, ele era o autor, ele era essa pessoa extraordinária, de uma sensibilidade. Ele era uma criança grande. Ele próprio dizia que quem mata a criança grande que tem dentro de si não fica adulto, adultera-se. O Ruben via tudo com o brilho dos inícios. Brilha tudo. Ele era mais jovem do que o filho. Ele foi daqueles que o Brasil, enfim, talvez não merecesse. Espero que venha a merecer. Porque aquilo que o Ruben fez, para além de tudo isto e muito mais, que eu podia estar aqui, mas são 15 minutos, não é? Eu, portanto, não quero abusar. O que o Ruben fez foi dar-me uma segunda vida. Ele não apareceu por acaso. Eu não quero levar isto para o esoterismo, não quero levar isto sequer para a proposta de Jung, enfim, que não há coincidências, não é? É que, quando eu fui para o Brasil com ele, eu ia para os congressos e ele me mostrou que é no Brasil que está a melhor educação do mundo. Ele me apresentou o Anísio, ele me apresentou o Darcy, me apresentou a grande poeta que foi professora, a Cecília Meirelles, apresentou-me a Amanda Alberto, apresentou-me Fernando Azevedo, Milton Santos, apresentou-me a Maria Nilde e a Anísia Silveira, apresentou-me o Fernando Azevedo, apresentou-me toda essa pleiade extraordinária que eu mais tarde vinha completar com o Lauro de Oliveira Lima, que é uma peça fundamental. E ele deu-me esta segunda vida, de eu poder, aos 50 anos, abandonar a ponte, porque não deveria continuar nela, 30 anos ali naquele lugar, e ir ao encontro da nova educação do mundo. Ele não me apresentou o Agostinho da Silva. Aliás, fui eu que lhe o apresentei. Assim como lhe apresentei outros, porque eu gosto muito de trocar figurinha, não é? E eu não tinha obrigação de conhecê-los todos, não é? Eu é que sou ratinho de biblioteca. Falei de Eurípides Barçanufo, falei do Alessandro Serchai, falei dessa gente toda. E quando pensei fazer o dicionário dos valores e o aprender em comunidade, os dois livrinhos, eu queria incluir o Ruben, só que ele não tinha falecido. Eu só escrevo para os mortos.
porque com os vivos eu não me entendo. Ainda não me entendo. Ou melhor, vou me entendendo, mas a linguagem, por vezes, é fonte de mal-entendidos. E tu sabes a que me estou a referir. E, portanto, o Ruben foi amor à primeira vista. Ou melhor, eu comungava de tudo aquilo que ele pensava, sentia, só que ele não tinha conhecido a escola que ele sempre sonhou. Conheceu. E eu estou muito feliz por estar aí no Brasil, aprendendo a nova educação do mundo. Então, onde quer que ele esteja, quando eu fui lançar o Aprender em Comunidade, que são 25 autores brasileiros, a maioria dos quais o brasileiro desconhece, eu fui apresentar e no dia em que eu lancei, o Rubem Alves faleceu. Não foi por acaso. Eu nunca pude publicar. Aquilo que eu fiz foi contemplá-lo, o Pássaro Encantado, no livrinho das cartas para Alice. Mas há três grandes textos do Rubem que importa conhecer. O terceiro penso que não está divulgado. O primeiro é O Pássaro Encantado. O segundo, O Regresso do Pássaro Encantado. O terceiro, A Morte do Pássaro Encantado. Nós temos, né, no Rubem Alves um educador que nos inspira, né? E fico muito feliz que compartilhou conosco dessas experiências que vivenciou com ele. Sem dúvida alguma, seus escritos permanecem e nós, leitores, ficamos ávidos por imaginar como era ter compartilhado mesmo o tempo com esse escritor. Eu separei um trecho aqui e acho curioso. Amanhã está do jeito como eu gosto. Céu azul, ventinho frio. Mas vocês já notaram que não existe coisa mais linda do que a copa de ipê contra o céu azul? Esse está num trecho de um antigo livro aqui dele, O Retorno e o Terno. Então, de fato, o ipê fazia parte dessa contemplação, né? É ação, mas é a contemplação também que a Nárid também valoriza. E hoje nós estamos aqui inaugurando esse encontro do Ilip Sprint e uma série de aprendizagem colaborativa. E o tema desse momento, professor, é sobre currículos. E eu não podia deixar de ler um trecho de uma outra obra que ele escreveu sobre currículos, mas eu gostaria que o senhor depois pudesse comentar sobre isso também. Se eu pudesse mexer nos currículos da educação, dedicaria metade do tempo à literatura. Tais como estão, eles se orientam no sentido de formar cientistas da educação. Mas as ciências, todas elas, moram na caixa das ferramentas. E os educadores moram na caixa dos brinquedos. As ciências da educação nos dão conhecimento sobre as crianças, mas não é o conhecimento que faz educadores. É preciso amar e respeitar as crianças. E isso a ciência não consegue ensinar. A literatura, sem dar conhecimento científico, nos ensina a amar as crianças. Não seria fantástico que os professores lessem a literatura infantil? Acho que podíamos fazer um congresso só para a leitura de histórias. Então, é a abordagem que ele trouxe aqui sobre currículos e que eu gostaria que o senhor concluísse esse tempo comentando ou fazendo aí suas palavras finais. Por favor. Eu conversei muito com o Rubens sobre currículo, quando ele perguntava para que é que uma criança tem que saber o que é um dígrafo. Ela tem que saber escrever, saber ler e amar a leitura. Então, o currículo, se nós entrarmos por aí, eu talvez seja a pessoa menos indicada para conversar sobre o currículo. Veja só. É bom que a gente tenha as duas percepções ou várias outras. Não, eu digo porque eu fui em pós-graduações, não sei se sabe disso, eu fui professor de teoria do currículo, por exemplo. Mas mais do que isso, eu fiz estudos a partir de alguns autores, Stenhouse e outros, e compreendo que o currículo não é o currículo, são currículos. As três dimensões curriculares que não estão em livro e também não quero publicar. Eu fui sempre muito relutante em publicar alguma coisa que não tivesse ainda testado. E está a ser testado.
neste momento e até dezembro, está a ser testado. O que o Ruben falava era do currículo das aprendizagens essenciais, ou seja, o currículo universal, aquilo que é comum, aquilo que é característico do Brasil, como dos Estados Unidos, da Austrália, da China. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aprender a lavar as mãos. É uma base. Se a escola tivesse ensinado a lavar as mãos, talvez metade dos óbitos da Covid-19 não tivessem acontecido. Veja só. Mas a escola perde tempo a ensinar raiz quadrada, a ensinar, porque não se aprende. Eu pergunto, quantas vezes, Lilian, tu estudaste, ou melhor, precisaste de estudar, precisaste de usar a raiz quadrada na tua vida? Quantas vezes? Nunca. Eu já perguntei isto a milhares e milhares. Ninguém, eu pergunto, então, se não há uma aprendizagem essencial, porquê é que está no currículo? Porquê é que está no currículo o anacoluto? Porquê é que está no currículo? Bom, se eu quiser utilizar a raiz quadrada, em 10 minutos eu aprendo, desde que eu saiba aprender, desde que eu desenvolva metacognição, desde que eu saiba selecionar informação na internet, desde que eu saiba comparar diferentes informações, em 10 minutos eu aprendo. Se eu precisar, eu aprendo. Então, essa coisa do currículo, nem ouso entrar, porque ele é tridimensional. E eu fui muito crítico da base nacional. Repara, eu não sou crítico da introdução da base. A introdução é um poema. Eu dou os meus parabéns àquela gente que escreveu, inclusive ao meu amigo André Stabile. Ele escreveu algo assim, fala de competências, de direitos à aprendizagem, de educação integral. É fantástico. Mas isso não é base. É base. É um documento espúrio, contraditório, instrucionista e ilegal. Mas pronto. Teria de fazer um pouco um comentário mais crítico. É ilegal quando estabelece que as produções da Senegâmbia, eu estou a falar o que está lá escrito, que as produções da Senegâmbia têm que ser ensinadas, não são aprendidas, mas são ensinadas, no 8º ano, na disciplina de História, no semestre. Eu pergunto, será que o Conselho Nacional de Educação e os autores da base não leram o artigo 23º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que diz que a escola se pode organizar por ano, ciclo, classe, nível ou outra? Tem que ser por ano? Tem que ser... Está fora da lei. Totalmente fora da lei. Para além de não ter fundamental. E é um problema sério, sabes? Porque os professores não leem a base. Muito menos a introdução. E eu não estou a criticar o professor. Estou a dizer aquilo que é verdade. O que eles fazem nem é o currículo. É o manual didático. E no manual didático não está o currículo. Está uma adaptação para o manual didático. Tudo isso é, de algum modo, perverso e condiciona aquilo que poderia acontecer no Brasil, que era uma mudança de paradigma e uma nova construção social, porque o Brasil tem tudo para fazer isso. Mas, infelizmente, e não vou entrar mais em considerações desta natureza, infelizmente, o Brasil não só não se apercebe de que tem os maiores vultos da educação do mundo, como mata a sua memória. É a síndrome de vira-lata, não é? E isso eu não sei como resolver. Mas como eu não sou brasileiro, não é? Nem brasileiro, nem português, eu nem sei o que eu sou, porque o Ruben me pôs assim. Quando me perguntam hoje o que é que eu sou, eu não me falem de currículo, porque eu estou cansado do currículo. Você é... Não quero. Mas o que é que você é? Eu respondo, olha, todos os dias eu contesto as minhas verdades, ponho em causa as minhas crenças, combato contra a arrogância e perco todos os dias, que eu sou um arrogante, um europeu, etnocêntrico, não consegui deixar de ser. Mas, ao mesmo tempo, eu já sei que a nova educação vem do Brasil e vem, sobretudo, das 3 grandes influências, que é a favela, onde estão 75% dos alunos brasileiros, onde está, claro, está lá a milícia, está lá a prostituição, o tráfico, mas eu não falo dessa favela, eu falo da favela digna, que partilha, que é solidária, autónoma.
Depois, os afrodescendentes que trazem a ideia de que é preciso uma aldeia para, que é preciso uma aldeia para educar uma criança. E, finalmente, aquilo que é pré-colombiano e que eu vou aprendendo. É nas comunidades indígenas que está o futuro da educação. Alô? Alô, alô, alô? Parece que houve aqui uma queda da internet. Estás a ouvir-me, Lilian? Sim, estou, perfeitamente. Bom. Também não se perdia nada se não se ouvisse, porque eu começo aqui a transversar. É Não, isso. Se um dia quiser conversar sobre currículo, eu prefiro que alguém que concorde com a base nacional converse connosco. Eu não tenho o dom da verdade. Eu apenas tenho algum conhecimento da praxis, porque não é teoria para teoria. É aquilo que a Ponte fez. A Ponte tem um currículo, vamos chamar construtivista, até pós-construtivista, e quando eu vejo pessoas a reclamar-se de construtivistas, eu pergunto, ou de pós-construtivistas, como lá na USP, eu pergunto, como é que se pode ser pós-construtivista se o construtivismo não foi concretizado? Como é que se pode trabalhar centrado no aluno se ainda se continua na instrução centrada no professor? Tudo isto merece realmente que nós conversemos e no centro de tudo está a avaliação e o currículo. Porque mesmo a avaliação, sabes isso, as escolas brasileiras estão todas fora da lei. Todas não. Há algumas que fazem algo diferente. Mas se na lei de diretriz e base, eu sei que isto incomoda muita gente, eu poderia falar disso, mas eu sou assim, sou uma pessoa, enfim, muito incómoda. Na lei de diretriz e base da Educação Nacional, eu sei ler, está lá escrito que a avaliação é formativa, contínua e sistemática. Está lá. O que é que a escola faz? Aplica a prova e dá uma nota. Ou seja, não faz avaliação formativa, porque a prova não é formativa. Não é contínua, é periódica. E não é sistemática. Ela ensina uma parcela de. Repara bem, fora da lei totalmente. Mais do que isso. Quando, estou a falar de currículo, a avaliação está integrada, não é? Quando transporta uma nota de prova de escala intervalar para uma nota de classificação de escala ordinal, cuidado com isso, não pode ser feito assim. E isso me preocupa muito, sabes? Porque nada, pronto. Porque o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é baseado na prova do Brasil mais o fluxo escolar, não é o Índice de Desenvolvimento. O D não é o D de desenvolvimento, é o D de decoreba. Porque se tu fizeres a mesma prova do Brasil passado um mês, já ninguém sabe, pois lá, já esqueceu, a memória é esperta. Estamos a falar de currículo, mas eu vou-me calar, não sei se isto interessa, mas teria muito que conversar. Eu quero é aprender. Eu sou designer educacional e aprendiz de utopias. É agora o que eu ponho no meu currículo, é designer educacional e aprendiz de utopias. muito Porque bom. aos 70 anos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que perder a mania, a vaidade, a arrogância de quem fez pela primeira vez no mundo a passagem do centro do professor para o centro do aluno. É bom. Eu tenho que perder essa mania, porque hoje o centro não é o aluno. O centro é a relação, é o vínculo, é a educação integral, o afeto, a emoção, tudo isso. É isso, Lívia. Estou para aqui. Professor, certamente são críticas de quem já fez, de quem sabe sustentar cada uma de suas críticas, e me faz lembrar do Edgar Morin, que dizia ter um espírito de vale, vale como a base das montanhas que reúnem águas que vêm de lados por vezes controversos. Mas é nessa concepção da dialógica, do contrário, é que a gente vai criando o pensamento crítico, que é um dos fundamentos da própria educação, né? Então, eu agradeço sua criticidade ativa e tão reflexiva. E quando te ouço dizer de utopias, utopias são aqueles que ainda acreditam que um futuro vai ser melhor do que os dias presentes, né? Contrário da distopia, de que é um futuro que deu totalmente errado. Então, sim, vamos pleitear para esse futuro cada dia melhor. Mas eu não poderia também deixar de comentar sobre sua fala de currículos,
de que experiências outras internacionais, vários locais, a partir, inclusive a Ásia, já estão aí na sua 20ª revisão de currículos de referência nacional. Quem sabe, numa dessas revisões, nós vamos cada dia mais aprofundando e afunilando os benefícios de se ter um currículo como referência para as atividades educacionais do país, né? Eu penso Olha, ainda assim. Se o modelo educacional não muda, aquilo que se faz é uma reforma aparente. Eu estava no Conselho Nacional de Educação quando foi feita a primeira proposta de currículo depois da Lei de Bases. Eu fui membro eleito, não fui cooptado, não fui convidado. Eu fui eleito pelos meus colegas para estar no Conselho Nacional. O Conselho Nacional eram 15 pessoas, a maioria eram reitores da universidade, não entendiam nada da educação. Mas pronto, eu estava ali. E quando veio a proposta de lei de reorganização curricular, a Presidente do Conselho Nacional veio ter comigo e disse: eu só vejo uma pessoa para fazer o parecer sobre a lei. Portanto, eu fazer um parecer para apresentar e para votar. E me entregou essa incumbência. Foi um presente envenenado. Eu recordo-me de algumas situações quando diziam 1 hora por semana da área de projeto. Eu perguntava, mas isto não é sempre projeto? 1 hora de educação para a cidadania. Eu perguntava, mas então não é cidadão na aula de matemática, não é cidadão... Era uma coisa impressionante aquilo que se propunha, não é? Que era esses arranjinhos, não é? Agora, o que me aborrece, ainda há bocadinho, há pouco antes de estar aqui a falar contigo, eu abri a internet e apareceu um curso de Paulo Freire na sala de aula. Assim, oh, valha-me Deus, Paulo Freire na sala de aula. Ele nem sequer na escola entrou, ele ainda está no exílio, porque nunca vi Paulo Freire no chão da escola e em sala de aula. Valha-me Deus. Ou quando me vem metodologias ativas em sala de aula. Não é possível isso. É impressionante como se joga com conceitos só porque estão na moda ou porque as ciências da educação. É impressionante ver como as pessoas aproveitam tudo isso. E por que é que eu fico assim? Porque cada iniciativa dessa natureza é apenas paliativo do velho modelo. Um paliativo para que ele continue na agonia e que esteja a prejudicar a criança e jovem. É isso que eu lamento, não é? Porque é inadmissível os indicadores que nós temos. Não é? É inadmissível que na série histórica, por exemplo, no final do ensino médio, os resultados em matemática sejam piores do que em 1998. É impressionante uma coisa destas. Como é que se continua, desculpa, a dar aula, a ter turma, a ter... O que é isso? Então, por isso que eu fico assim, não é? Fico muito preocupado quando vejo utilizar certos conceitos e falar de inovação quando não é. É bem o contrário. Misturam, no termo sala de aula, há uma mistura entre espaço de aprendizagem, chamado ambiente sala, e aula como estratégia instrucionista. Então, talvez esse composto não esteja muito mais adequado, né? Porque um limita o outro. Mas que no ambiente da escola se faça essa interlocução, né? Me lembro quando o senhor disse nem só centrado no aluno, nem centrado num conhecimento, mas centrado na relação entre as pessoas. Gosto muito da sua abordagem. Muita gente pensa que eu demonizo a aula. Não, a aula vai acontecer sempre. Sempre, porque quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Ou seja, há um pedido, né? E o mestre é o professor. E vai acontecer que ele vai existir sempre. Pelo menos dentro da minha concepção de aprendizagem e de educação. O que eu critico é que se continua a fazer o mesmo que no século XVIII e no século XIX. Reunir grupos de 20 ou 30 com um papagaio lá na frente a passar PowerPoint. Não dá. Isso é inadmissível. Inadmissível. É um escândalo epistemológico. Okay? E, portanto, eu não me cansarei de denunciar. Com todo o respeito que eu tenho por quem deu aula, houve uma situação bem engraçada aqui há uns anos atrás. Uma editora, não importa qual, reuniu depoimentos de 10 professores universitários
jubilados. E fez um livro, A Arte da Aula. Agora repara, a quem é que eles pedem o prefácio? Pediram a mim o prefácio da Arte da Aula. O que eu fiz? Uma homenagem sincera àqueles professores, porque eles são do tempo da aula em sala de aula. Uma homenagem. Um deles é o Renato Giannini, com quem eu convivi no Ministério e que eu respeito e admiro. O homem da ética, o homem extraordinário que ele é. Mas ele deu aula, porque era o tempo em que era possível considerar que a aula, em sala de aula, né, poderia ser. Quando na ponte uma criança me pede ajuda, não preciso de ajuda, posso ajudar naqueles dispositivos, eu perguntei, mas então vamos ter uma aula? E a criança disse, é uma aula, mas é direta, sabe? Porque eu já estudei isso. Bom, é o princípio da aula invertida, pronto. Que não é, está muito além da aula invertida, porque a aula invertida continua em sala de aula. Pronto. Embora vá o aluno... A aula invertida é um bocadinho mistura de Sebastião Freinet, com Elise Freinet e com a cultura digital. Porque o Freinet, naquela altura, nem energia elétrica tinha, isto há 100 anos, então, mas fazia isso com os ficheiros autocorretivos. A criançada ia estudar, tinha dúvidas, vinha até com ele. Quando se chama inovação uma coisa dessas, é errado. Ou então, quando eu vou aos Estados Unidos e deparo com um indivíduo fantástico que me diz que tinha criado uma coisa chamada Blended Learning, eu fiquei interessado. Blended Learning, ok. Learning, ótimo. E aprendizagem é o que eu quero. Não? A ensinagem eu dispenso. Mas aprendizagem eu estou interessado. E quando chego ao Brasil, está a minha amiga Basito a trabalhar o ensino híbrido. Não é ensino, é aprendizagem misturada. Ou não sabe inglês. A tradução foi traída, né? Traditória. Mas mais do que isso, a proposta inicial era de aprendizagem. Ok? Sim. Passou tudo para a ensinagem. É isso com que eu fico preocupado. Que as pessoas pensem que numa sala de aula se aprende alguma coisa. Nada se aprende. Eu provo. Mas pode-se aprender em aula. Quando um professor me diz, Zé Pacheco, mas como é que eu vou ensinar os meus alunos a fazer círculos de aprendizagem? Esta é outra novidade, estou sempre a inventar coisas. Eu digo, dando aula. E a pessoa diz, dando aula, mas tu dás aula? Não, eu deixei de dar aula há 50 anos. E ela, mas vais dar aula comigo? Vou. Porquê? Porque eu valorizo a competência dessa pessoa. O professor é competente dando aula, ele sabe de didática. Eu tenho que aproveitar isso. Tenho que trabalhar com ele dando aula. Mas é uma aula bem diferente daquilo que se passa nas universidades, em que chega um palrador e começa a falar de coisas que eu posso ler nos livros sem ir à universidade. Não é? E até sem resumos. Eu fiquei muito chocado quando me convidaram, a primeira vez que eu fui trabalhar numa universidade. Fiquei muito chocado com aquilo. Porque eu já levava 20 anos de ponto. E quando cheguei, eu fiquei estupefacto. Tinham turmas, tinham aula, sala de aula. Queriam que eu tivesse sala. Então, mas é maluco, eu vou já embora. Não, mas não basta, porque eu era o garoto de programa do ponto. E a Faculdade de Pedagogia queria que a ponte estivesse lá. Tal. Eu aparecia na televisão, aquelas coisas, não é? As vaidadezinhas. Então eu fui, muito vaidoso. Mas quando eu pergunto aos meus alunos, que hoje têm 50 e tal anos de idade, são excelentes profissionais, eu encontro, às vezes, nos meetings e tal, em que a pessoa lembra-se de mim, assim, lá, fui sua aluna de física, fui sua aluna, está bem, então. Bom, quando eu lhes pergunto o que é que querem saber, eles ficam a olhar para mim como se eu fosse um extraterrestre. Eu percebi que havia ali qualquer coisa de errado. Então, quando eles me disseram, a célebre história que tu conheces, quando eu disse, olha bem, vamos agora à avaliação, porque eu resolvi logo tudo, não dei aula, não tem nada. Eu fiz com eles uma avaliação contínua, enfim, através de portfólios. Na altura que eu estava, não havia internet. Eram portfólios não digitais, em caixas, porque havia objetos tridimensionais e tal. Aliás, foi a primeira vez que se trabalhou o portfólio lá no meu país. Mas pronto, quando eu lhes perguntei como é que era a avaliação, eu disse, é um exame, para quê? E há uma nota, para quê? E há um TCC. Eu disse, um TCC, o que é isso? Eles já me foram pegar nos TCCs, e como eu já te contei,
Quando eu começo a ler, eu vejo. E Piaget disse, e Vygotsky disse, disse, oh, meus filhos, desculpa lá, eu não sou fofoqueiro. É muito feio dizer o que Piaget disse. Fofoca comigo não. Isto aqui é cópia. Eu não quero cópia, eu quero produção de conhecimento, eu quero evidências de aprendizagem. O que é isso? Expliquei. E disse, se me aparecem aqui com o que Piaget disse, então, dou-vos um zero. E dei 2 zeros, acabou. Porque vieram lá com os Piagets disso, e não sei o que, quero lá saber disso. Se ele disse e acabou com boa. Eu quero é produção de conhecimento. Ainda que como referência, né, professor? Claro. Porque foram brilhantes educadores. Exatamente, mas foram pessoas que nunca foram professores. Sim. O Piaget era zoólogo, ele sabia dos animais. E quando me dizem Piaget na sala de aula, há um livrinho que o Hans Furst fez, Piaget na sala de aula, olha, um zoólogo, não. E na sala de aula. Mas pronto, eu os perdoo. Ai, como vês, eu sou uma língua vitorina, começa a dizer coisas horrorosas. Não, eu estou amando a conversa. Nesse contexto, nós estamos atualmente com uma abordagem, aprendizagem para o domínio, que é a lógica daquele estudante estudar até aprender aquilo que se precisa como aprendizagens essenciais aí no seu termo trazido. É um pouco disso do que se fazia na Ponte, porque uma vez que eles não tinham a aula como uma sistemática de início do processo, né? Eles se organizam para as aprendizagens a partir dos recursos didáticos, com planejamentos quinzenais, e eles terminam de estudar aquilo quando eles acreditam que já sabem, é assim? Como, me conta um pouco desse contexto, aprendizagem para o domínio. Ora bem, estou a falar de algo que aconteceu há 45 anos. Né? Sim, claro. Tu ainda não tinhas nascido e eu já estava por lá. Então, nós naquela época tirámos partido de várias vantagens. A primeira foi que nós não conhecíamos a existência do Piaget, nem de Vygotsky, nem do Bruno, de ninguém. Nós fomos com o que tínhamos para dar. Com muito amor, muita coragem, defrontámos ministério, defrontámos diretores, defrontámos tudo, por amor e com alguma intuição pedagógica. Mas quando nós começamos, o que prevaleceu foi aquilo que eu tinha lido, é evidente, e depois partilhei com as minhas colegas, que era a transição paradigmática entre o paradigma da instrução e o paradigma da aprendizagem, porque tinha sido anunciado por Montessori, por Claparède, por Jean Deu, por Gilbert, por De Crowley, por toda essa gente. Nós não conhecíamos ainda os grandes psicólogos que estavam por lá, porque estou a falar de um período em que saímos de uma ditadura de 48 anos, não é? E nem é bom falar disso. O que aconteceu foi que nós, por intuição e conhecendo, a única coisa que nós conhecíamos era o trabalho da Montessori, mas sobretudo de Freinet, e algumas coisinhas de um senhor que hoje ninguém fala, que era o Dautrin, que era o ensino individualizado, e o personalismo do Monnier. Então nós fizemos uma amálgama dessas coisas todas e percebemos logo de imediato o seguinte, é que só se aprende, como disse depois o Brunner e o Vygotsky, quando o objeto é significativo. Portanto, os grandes princípios da aprendizagem, não é? Que o objeto seja, que a aprendizagem seja significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora. Numa sala de aula não é nada disso. Nenhum. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi começar a passar da sala de aula para a aula. Mas uma aula dialogada, aquilo que hoje o Ramon Flecha e outros falam da dialogia, né? Da aprendizagem dialógica. E a partir daí, nós começamos a conhecer, já perto de 1980, ou seja, alguns anos depois, a proposta de Vygotsky, o Leal, o Leonterre, o Bakhtin, essa gentinha toda. Depois fomos pela linha como é que ele se chama, dos grupos de encontro, Carl Rogers, fomos para a linha psicanalítica, sempre com os olhos na prática, porque eu vinha da engenharia. E na engenharia nós habituámos a ser muito analíticos e, sobretudo, muito rigorosos. Não se brinca com o futuro das crianças. Respeito pela criança, que ela não é não está num laboratório, não é uma cobaia. Nem os professores são cobaias.
E nós tivemos que perceber que cada um tinha o seu ritmo, cada um tinha... E fizemos o seguinte, aqui é que está a resposta. Ao invés de estar a construir projetos para os alunos, nós construímos projetos com os alunos, que passaram a ser sujeitos de aprendizagem. Ao invés de fazer planejamento de aula, que já não dávamos em sala de aula, nós ensinámos o outro a planejar-se, a saber gerir o seu tempo, o seu espaço, os recursos, a desenvolver um projeto de vida. A desenvolver um projeto de vida, que agora se fala aí no ensino médio, mas que não é nada daquilo. Que não é nada. É outra mistificação. Então, eu lamento falar isto, mas eu sou formado em ciência da educação e me respeito. Eu me respeito. E, portanto, não tenho que estar calado. Porque aquilo que está aí da reforma do ensino médio é outra treta, como foi a Base Nacional do Fundamental. Então, ao invés de dar aula, nós ensinámos-los a fazer pesquisa. E naquela altura não havia computador. Não havia computador. Eu estou a falar do tempo do telefone fixo. O que é que nós fazíamos? Naquela altura, já fazíamos a aprendizagem à distância. Aprendizagem, não ensino. Ensino à distância é tão inútil como uma aula presencial. Não se ensina nada à distância. Pode-se aprender, mas pronto. Vou-te dar um exemplo muito simples. Hoje fala-se do homeschooling como, enfim, um mito a concretizar. Não vai resolver nada, é evidente. Eu prefiro um aluno na escola a ser ensinado do que por um amador em casa. Ensino por ensino, antes quem saiba dar aula. Então, chegaram a ponto dois jovens de duas famílias que moravam a 100 e tal quilómetros da ponte e pediram para ser alunos lá porque não concordavam com o que se passava nas outras escolas. E nós dissemos que não poderia ser assim, fazer 200 quilómetros por dia para lá e para cá, não. O que fazíamos? Aquilo que hoje se chama círculos de aprendizagem à distância, através do telefone fixo. Nós fazíamos todos os dias o planejamento do trabalho com as crianças, com as duas, o António e o Alex. E à sexta-feira eles iam à escola, ao prédio, porque a escola não é um prédio, são as pessoas. Iam, porque na sexta-feira havia reunião geral com tutores, havia assembleia, havia um balancezinho geral da semana e da quinzena. Então, tudo começou assim. E a surpresa que nós tivemos foi que eles aprendiam muito mais, em menos tempo, e aprendiam mesmo. Eles mostravam produtos, eles mostravam evidências de aprendizagem. Então, era uma performance incrível. Porém, e agora aqui vem o porém, quando as escolas brasileiras, europeias, Estados Unidos e tudo mais ainda estão na instrução, nós já estávamos na aprendizagem. O centro era o aluno, mas era o aluno que competia. Competia. As performances eram extraordinárias. Eu lembro-me de um aluno que aos 6 anos tinha aprendido todo o currículo de 9 anos de ensino fundamental. Aos 6 anos. Veja só. Aos 6. Então, eu pensei cá para mim, qualquer coisa de errado aqui, porque ao nível das emoções, dos afetos, deve haver aí algum problema, não é? Ele era muito individualista, muito autocentrado, uma inteligência incrível. Ele agora é professor de física nuclear, ou o que é uma coisa muito importante lá na universidade. É um ótimo amigo, mas eu evito porque ele enfim, é neurótico, porque é uma coisa impressionante. E então, eu pensei, que diabo? Quando vieram os computadores, eu tive muito cuidado. A Escola da Ponte foi a primeira a introduzir os computadores. Foi um banco que nos deu 84 computadores. Nós trabalhámos, era um computador para cada 2 alunos, uma coisa assim. E nós percebemos que eles estavam a ficar cada vez mais isolados. Só olhavam para a tela, eram monstrinhos de tela, não viam nada para o lado. E começamos, veio o 3.0 com a internet e nós vimos que as escolas começaram a ensinar à distância, que é tão inútil como fazer presencial, ensinagem. Ninguém dá de beber um cavalo quando ele não tem sede, ou dá, não consegue. Então, a Adélia Prado diz de outra maneira, não quero faca nem queijo, quero é fome. Então,
aquilo que começou a acontecer foi que eu comecei a duvidar daquilo que estávamos a fazer. E aí o Brasil me mostrou que realmente o centro não é a criança, é a relação. E aí as performances são conformes com o estilo de inteligência próprio, com o repertório cultural, com o ritmo de aprendizagem, com tudo isso que é para se considerar e que numa sala de aula não se considera. Uma das grandes causas, por exemplo, do analfabetismo é a sala de aula. A criancinha entra na escola aos 6 anos, ninguém sabe porque é que é aos 6 e acabou. Ninguém sabe porque é que a aula tem 50 minutos, mas tem 50 minutos. Ninguém sabe porque é que são 200 dias letivos e não são 365. Convenções. Mas porquê? Tem que ter alguma razão, não é? A lei portuguesa, a lei de bases, diz que nas decisões de política educacional os critérios de natureza administrativa ou técnica não se podem sobrepor aos critérios de natureza científica. Que diabo. Então, se a pessoa faz intervalo, tem que nos explicar porque é que todos têm que fazer xixi ao mesmo tempo. Só isso. Eu pergunto. Na sociologia tem o termo desnaturalizar, né? Temos que entender que isso é uma construção social e nós temos que questionar, não é dado como natural. Então, sem dúvida, temos que Exato. E porquê é que o banheiro do aluno não é o mesmo banheiro do professor? Aquelas perguntinhas que eu faço e que perturbam bastante os adeptos de pensamento único. Então foi isso. O que aconteceu foi que, ao descobrir que uma professora com 20 alunos numa sala de aula de primeira série ou primeiro ano, chamem o que quiserem, que é tudo a mesma coisa, ela não respeita o ritmo, ela ensina todos ao mesmo tempo, da mesma maneira. Eu sei 25 maneiras de ensinar a ler. As pessoas só sabem um. Pronto, e às vezes sabem umas coisinhas de construtivismo. Repara que nós começamos a fazer isso antes da Emília Ferreira. Ela começou em 79, nós começamos em 75, 76. E completamente às cegas, porque foi um grande risco, poderia ter corrido mal. Mas eu tive o privilégio, por exemplo, como tu falaste há pouco, de estar com Edgar Morin, uma semana inteira em Paris, em 1990, quando eu ouvi dizer que, em francês, claro, que eu gosto imenso de francês, que a modernidade, mais ou menos isto, a modernidade nos confirmou numa ética individualista que nos impede de pensar responsabilidade por atos coletivos. É aqui que está a grande questão. A aprendizagem acontece fundamentalmente desta perspectiva de que aquilo que eu aprendo eu tenho que partilhar. E se alguém erra, eu tenho que mostrar solicitude, compaixão e ajuda. E não competir contra. Isso é a selva humana, esta proto-história da humanidade em que nós estamos. Então, a resposta é muito longa, eu já me estou alongado mais. Só queria dizer-te que nós não descobrimos nada. Estava tudo inventado. O que nós tivemos na Ponte, no Ancre e noutros lugares, são muitos já, foi coragem, para além do amor. E muita humildade. Muita humildade. Que é isso que falta, infelizmente, a alguns vultos atuais da educação. Eu admiro muito o meu amigo Pedro Demo, um homem sério, um homem coerente. Ele abomina a aula para ele desata nos auleiros. É o único. É o único. Porque eu já vi pessoas que escrevem teses sobre Paulo Freire. Agora está, dia 19, uma festa e tal. Escrevem teses, doutorados, pós-doutorados sobre Paulo Freire. E eu pergunto, como é que eles trabalham na universidade? Dão aula, em sala de aula. São freirianos não praticantes, que é o pior tipo de freiriano que pode haver. Porque se a pessoa não escreve, se a pessoa não fala, tudo bem, continua alheio àquilo que o Paulo nos propõe. Mas quem escreve e continua dando aula, sinceramente. Por isso é que eu escrevi aquele livrinho que inovar é assumir um compromisso ético com a educação. Compromisso ético. Repara, um professor universitário das faculdades de pedagogia diz aos alunos que o centro deve ser o aluno, mas ninguém diz que deve ser o professor. E o que é que ele está a fazer? A trabalhar com o centro no professor. Eu costumo brincar dizendo, será que é esquizofrénico? Tem dupla personalidade? Aquela que diz que o centro é o aluno, mas e aquela que
que na prática é o sempre professor, há coisas que eu não consigo compreender. Talvez por ser portuguesa e talvez. Deve ser por isso, deve ser por isso. Eu não Professor, consigo. essa conversa poderia se estender por um outro encontro como esse. Se estiver ainda disponível, depois a gente vai marcar mais um encontro. Mas eu queria terminar, sendo possível, o tempo vai se chegando aí. É o que combinamos, né? Muito mais respeitando que o senhor está em Portugal e já é noite por aí. Mas mais um trecho do nosso homenageado de hoje, Rubem Alves. Ele diz assim: se eu fosse ensinar uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe falaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. E veio em coerência a sua experiência com o professor Rubens, assentado aquele veículo ouvindo a música e contemplando a beleza das árvores. Professor, eu quero dizer que apesar do Rubens ter sido nosso homenageado, né, e o senhor fez muito bem, essa também é um ato de homenagem à sua pessoa. São 17 horas. Eu não sei quem teve, eu não sei quem teve a oportunidade de saber que eu tive a oportunidade, para ficar bem redundante a nossa conversa, de trabalhar contigo por 2 anos em Belo Horizonte, que foi uma honra pessoal e uma aprendizagem intensiva. Mas eu queria dizer que essa mesma coerência que o senhor declara ter encontrado na pessoa do professor Rubem Alves, eu encontro no senhor. Carl Rogers vai dizer de congruência. Aquilo que se pensa, que se fala e que se faz são congruentes, são coerentes. Então, é com gratidão que eu me despeço do encontro formalmente, mas que te agradeço por tantos ensinamentos até aqui. Muito obrigada. E eu também devo acrescentar, não sou puxa-saco, como tu sabes, mas tu foste uma bela surpresa lá naquela escolinha onde nós nos juntamos. Sim. Porque poderias muito bem não ir pelo lado da congruência, não é? E foste. E, portanto, é por essa razão que eu estou aqui. Porque nós estávamos na praxis, estávamos na prática. Okay? Eu posso contar uma história para acabar? Sim, claro, por favor. Uma história da prática. E uma homenagem ao Rubem Alves. Escolas são pessoas. Não são salas de aula em prédios. E as pessoas merecem ser cuidadas. E a história passa-se numa escola brasileira. Eu era voluntário nessa escola, como tu deves saber, eu trabalho de graça, não é? Enfim. E era voluntário nessa escola. Era uma escola que ficava entre várias favelas bem violentas. E naquele dia me chamaram para eu ir acudir ao Maicon. O Maicon. Eu já contei esta história porque ela serve para encerrar esta conversa, como já serviu para outras. E é uma história da relação. Fui correndo, porque me disseram que ele estava a bater em toda a gente, agarrei-o por trás, que ele estava a tentar bater, ele deu-me cotoveladas, deu-me com a cabeça contra os óculos, meus óculos foram pelo ar, eu pedi às pessoas para apanhar os óculos e para sair dali, deixar-me com ele, e faço sempre um parênteses, porque a história é muito breve, e tem um parênteses no meio. O parênteses diz isto. Ele tinha 13 anos naquela altura, e quando ele teve 5 anos de idade, ele estava no barraco da favela e chegou um carro da polícia, a mãe defrontou a polícia e foi morta pela polícia. Morreu em cima dele, do Michael. Uma bala passou a mãe, furou-lhe um pulmão, ele foi para o hospital. Saiu do hospital, foi para a casa de uma vizinha. O companheiro da vizinha chegou bêbado a casa, pegou na cabeça do Michael, espantou várias vezes contra uma parede de cimento. E o Michael esteve mais de meio ano em coma, entre a vida e a morte, com sequelas terríveis. Aí
Um tio levou-o lá para casa, mas o tio estuprava jovens para colocar na prostituição. E ele viu as posições mais abjetas do uso da mulher objeto. Aí o avô levou-o para a casa dele, fechava a porta, porque havia muito pedófilo naquela região. Meio ano mais tarde, e agora vou acabar a história, que ainda mal começou, meio ano mais tarde, com a psicóloga e a assistente social, conseguimos que ele nos dissesse o que estava a acontecer aos 13 anos. É que o avô fechava a porta, mas durante vários anos ele foi sucessivamente estuprado por muitos homens. Quando ele se enervava, o esfíncter anal abria. Ainda hoje me lembro do cheiro nauseabundo, do fedor que eu sentia quando estava com as mãos nas mãos dele e ele tremia. Ele estava todo borrado, sentado em bosta. Ele estava irritado e o esfíncter anal dava, enfim, os estupros, abriu. Repara bem o sofrimento desta criança, deste jovem. Ele não era violento, ele tinha sido violentado. Só que ninguém sabia e achava que ele era violento. Bom, concluindo a história. Ao fim de algum tempo em que ele tentou fugir, eu estava perturbado porque era um mau cheiro que tu não consegues imaginar. Eu disse, onde é que virá o cheiro? Aí, em determinada altura, ele olhou à volta, viu que não estava ninguém e me olhou assim e disse, tio, posso fazer uma pergunta? Podes. Eu posso dar-lhe um abraço? Eu pensei, ele quer fugir, ele quer fugir. Abri a mão logo. Ele ficou surpreendido. O que é que ele faz? Não fugiu. Agarrou-se a mim, a tremer, a dizer, tio, leva-me ao banheiro, tio. Eu estou todo sujo, tio. Arranja-me uma roupinha para eu vestir. É uma vergonha, tio. Eu estou todo borrado, só bosta com as pernas abaixo, tio. Leva-me ao banheiro, tio. Assim, então vou contigo ao banheiro. Ele estendeu as mãos, eu dei-lhe as mãos e ele disse, eu posso fazer outra pergunta? Eu disse, podes. Porque foi quando eu chorei e o tio também chorou. Eu vi. Fui tutor desse jovem, eu não vou contar mais porque isto tem mais coisas. Fui tutor desse jovem durante meio ano. Ao fim de meio ano, uma professora dessa escola veio ter comigo e disse, eu posso ser tutora do Maicon? Sim, podes, até acho que é a altura de eu devolver o Maicon. E eu perguntei, mas porquê é que tu queres ser tutora dele? Sabes, professor, eu quero ser tutora do Maicon porque foi o Maicon e os irmãos do Maicon quem matou o meu filho. Jesus. Namastê. Obrigada mais uma vez, professor. Bom vê-lo com saúde, forte nesses dias e com tanta sabedoria para compartilhar conosco. Mais uma vez, obrigada. Obrigado.